Olá, meus queridos e abençoados irmãos, paz do Senhor Jesus Cristo. Vocês não sabem o que eu seria capaz de fazer para captar a atenção de vocês para a mensagem que eu tenho a transmitir hoje. É uma mensagem realmente muito importante para todos aqueles que se identificam como servos e servas de Deus, para todos aqueles que se identificam como cristãos e principalmente para aqueles que se identificam como obreiros ou obreiras da seara do Senhor. Eu sou o pastor Calbi Paiva e estou falando aqui de Charlotte, nos Estados Unidos, no estado de Carolina do Norte, e já estou com a Bíblia aberta em 1 Coríntios, capítulo 1, 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 27, 28, 29, 30 e 31. Nós vamos ler duas referências bíblicas como base para o que nós temos a falar. Por favor, eu já quero lhe pedir que você assista com muita atenção este vídeo e compartilhe em sua rede social, compartilhe no seu grupo de WhatsApp, compartilhe em sua igreja, convide as pessoas para assistir este vídeo, porque certamente ele trará orientação muito importante para o seu desenvolvimento espiritual e muito mais, para avivar a sua chamada missionária. Eu tenho separado os últimos anos de nosso ministério aqui nos Estados Unidos, onde plantamos igrejas, onde convivemos com a comunidade de língua portuguesa, para conhecer as profundezas das necessidades e desafios da igreja no tempo do fim. E o que nós descobrimos? Nós precisamos compartilhar. Nós não só descobrimos o que tem acontecido com a igreja, que a tem impedido de conquistar os confins da terra, de atingir lugares, conquistar lugares, territórios, povos, nações, etnias que ela não conquistou. Ainda descobrimos por que seitas que oferecem frontal oposição ao cristianismo, como o islamismo, têm passado da igreja nos últimos anos, se é que a igreja veio primeiro, como o islamismo, que veio 610 anos depois, surgiu 610 anos depois da igreja, e tem conseguido conquistar mais territórios, tem conseguido empregar mais valores nas suas missões, tem conseguido apoiar melhor os seus missionários. Então, a mensagem de hoje exige um conhecimento para que haja uma reação. Mas vamos ao versículo bíblico. Deus, porém, escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que ninguém se glorie perante ele. Quanto a vós, porém, sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. A outra referência complementar, este é o texto base e este é o texto bíblico complementar. Está no livro do profeta Joel, capítulo 3, versículos 9, 10 e 11, que diz assim: proclamai isto entre as nações, santificai uma guerra, suscitai os valentes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai espadas das relhas dos vossos arados e lanças das vossas foices. Diga ao fraco,
eu sou forte. Ajuntai-vos e vinde, todos os povos em redor, e congregai-vos ali, ó Senhor, faze descer os teus valentes. Soberano e eterno Deus, te damos graça por este privilégio que temos de ler a tua palavra e desta especial oportunidade que temos para transmiti-lo desta forma, Senhor. Este teu pequenino servo que já tem pregado a palavra nos vilarejos da região amazônica, do Marajó, muitas vezes nos púlpitos, muitas vezes em carroceria de caminhões, outras vezes nos casebres, nas choupanas, ou aqui nos Estados Unidos, Senhor, em alguns lugares que o Senhor tem nos permitido chegar. E eu te agradeço por esta oportunidade, pelo público que nós temos agora, ouvindo este vídeo, os que estão ouvindo na primeira mão e os que estão ouvindo na sua distribuição. O que nós queremos, Senhor, é que o Senhor use este mecanismo, este método, para que pessoas sejam avivadas e que o teu nome seja glorificado. Dá-me inspiração, Senhor, e usa-me como instrumento nesta hora para fazer a explanação deste texto. No nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Durante o período que nós estudamos, pesquisamos sobre a omissão missionária da igreja, nós descobrimos que é necessário fazer algumas coisas para corrigir erros e para acrescentar as virtudes que a instituição Igreja na Terra, que foi confiada inteiramente na mão de homens, a sua estrutura, a sua administração, o recebimento e a distribuição dos seus recursos, foram confiados a homens, acreditados para pregar o Evangelho, separados para pregar o Evangelho. No entanto, como nós sabemos que as instituições humanas falham, que os homens falham nas suas tarefas, e que quando há essas falhas, traz consequência. Então, com isso, nós descobrimos que a omissão missionária da igreja tem trazido algumas consequências que jamais poderão ser revertidas, são irreversíveis. Os perdidos da terra, que foram ao inferno por falta de pregadores em seus territórios, em seus termos, os missionários que dedicaram seu tempo, sua vida, suas energias e não conseguiram produzir muito mais por causa do abandono a que foram submetidos. Não dá para regredir o tempo, voltar atrás. E muitas pessoas, muitos cristãos, que foram empanturrados com heresias dos púlpitos e que deixaram-se, como meninos inconstantes, ser levados por todo o vento de doutrina, engolindo tudo que lhes era oferecido, sem fazer nenhum exame bíblico, como faziam os crentes de Bereia, que eram mais astutos do que os crentes de Tessalônica, porque eles examinavam nas Escrituras para ver se o que eles ouviam estava em acordo com a palavra de Deus. Hoje as pessoas, na maioria dos templos, das aglomerações religiosas, vão mais pela aparência do show, por isso que já tem jogo de luzes nos palcos, efeito de fumaça. E alguns pregadores e artistas, cantores, se apresentam igual se apresentam no mundo. Além de cobrar os altos cachês, eles usam os mesmos recursos. E isso tem afastado não somente a igreja de alcançar os seus objetivos na zona de guerra, como tem afastado também um grupo muito numeroso da igreja, que são os desigrejados,
crentes que conhecem Bíblia e ficaram insatisfeitos com as guloseimas que estão oferecidas, com os aproveitamentos indevidos, com o desperdício de recursos, com o abandono às missões. E por causa disso, nós precisamos, como diz aqui, proclamar uma guerra contra o mal. Uma guerra contra o mal que se instalou dentro das próprias igrejas, nas mesas convencionais, nos seminários teológicos, nas tesourarias das igrejas, que monopoliza valores, preferindo ter e abandonando o ser. E sobre isso nós queremos falar hoje. E eu sei que você pode se sentir machucado com algumas palavras que serão faladas aqui, mas você não pode contradizer. Você não terá argumento para contradizer que o que estão fazendo contra a obra missionária é certo, é correto. Porque nós temos um manual aqui, a Bíblia Sagrada. Nós temos uma ordenança aqui na Bíblia Sagrada, e a ordenança de Jesus. E quando nós comparamos os recursos que as igrejas dispõem hoje com o que está sendo feito pela conquista dos confins da terra, nós pensamos até, parece-me que os recursos estão sequestrados para outros fins. Agora observe, qual é o objetivo da nossa missão e do projeto Igreja para Todas as Nações? Porque nós somos a igreja e nós não somos contra a igreja. Pelo contrário, nós somos tão a favor da igreja que nós queremos que ela seja vencedora, que nós queremos que ela cumpra a sua missão, que os parasitas que estão se alimentando dos recursos das igrejas sem fazer nada por missões, que eles sejam combatidos, assim como aquelas empresas que controlam pestes, insetos, ratos, que prejudicam os lares, os comércios. Sim, os parasitas da igreja precisam ser extirpados, estejam onde estejam. Agora observe, qual é o objetivo da nossa missão? E você vai gostar. Primeiro, retirar as missões da zona do arrebaixamento. É impossível que os missionários da igreja, que são os quebra-gelo dos navios, que vão na frente para abrir caminho, que vai na frente para plantar novas igrejas, eles sejam desprezados. Imagine um exército que despreza os seus soldados e que dizem assim: olha, se vocês quiserem guerrear, que guerreio, mas consiga o seu uniforme, consiga a sua munição, consiga o seu alimento e consiga o alimento da vossa família. Você acha que essa nação iria ganhar alguma guerra? É exatamente o que acontece com a igreja. Tem sido burlado, cristãos estão sendo decapitados em lugares onde seitas opositoras ao cristianismo conquistaram e hoje estão eliminando os cristãos, enquanto que em outras partes tem igreja fazendo festas, congressos, convenções e o pior, congresso de missões sem missionários e sem estratégias missionárias. São apenas shows pirotécnicos. E é muito importante que esta nova leva de pastores, porque graças a Deus, aleluia, tem um grupo de obreiros, de pastores, até líderes de convenção, que estão assumindo o controle, estão sentando nas cadeiras, com um novo posicionamento, porque eles sabem que esse oba-oba que tem levado as igrejas nos últimos anos no território das comemorações e a afastando-a da zona de guerra, não tem trazido boas consequências. Tem trazido não somente um afrouxamento doutrinário, espiritual, mas ficou uma igreja inchada, uma igreja rica
com os campos missionários miseráveis, pastores milionários, bilionários e missionários ao nível da miséria, precisando sobreviver da maneira que podem, como podem, e a obra que eles fazem, por terem empregado o seu tempo para outras atividades, tem feito com que os resultados sejam pífios. E sobre isso, nós precisamos falar. Sobre isso, que em muitos púlpitos é proibido se falar. Porque hoje, muitos ministérios, muitas igrejas, não querem ser despojadas para as missões, como as igrejas do tempo de Paulo, como por exemplo está em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 8, Paulo dizendo: outras igrejas despojei, recebendo delas salário para vos servir. E quando estava presente convosco, a ninguém fui pesado, porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram as minhas necessidades. Este é o segredo para a implantação de igrejas. Missionário com tempo integral, para dedicar a sua vida, a sua inteligência, tempo para meditação, tempo para visitação. Assim, as igrejas implantadas crescem, prosperam. Quando um soldado americano vai para a guerra, fica uma retaguarda de apoio. E para cada soldado que está guerreando no esquadrão de infantaria, existe pelo menos 4 ou 5 no esquadrão da intendência para garantir o que ele precisa para guerrear: arma, munição, roupa limpa, comida. Sim, os generais fazendo estratégias de guerra para que eles vençam o melhor caminho para eles saírem, para eles chegarem, algo assim. A igreja precisa urgentemente fazer as suas estratégias missionárias. E através do projeto Igreja para Todas as Nações, há pastores que estão despertando para fazer missões. Há líderes de departamento de igrejas que estão despertando para fazer missões. Há missionários que outrora estavam abandonados em seus campos e que estão agora recebendo recursos para produzir para o reino de Deus. E pessoas que estavam mergulhadas em dogmas, em pecados, estão declarando sua fé em Jesus e sendo batizados nas águas para ter uma nova vida em Cristo. E por tudo isso, nós precisamos ampliar este leque de atividade. Porque os obreiros que conhecem essas virtudes, que conhecem as consequências da omissão missionária, as consequências dos festejos indeterminados e dos magnatas do Evangelho terem abusado dos recursos para si e para os seus, sabe, as consequências disso nos campos, e não só no campo, no mundo, entre os perdidos da terra. E Deus, nos últimos dias, está levantando a igreja brasileira, os brasileiros, os que saíram para fazer missão, no quarto de século passado, como eu e outros, que precisa, daqui um tempinho mais, passar o cajado, passar o bordão para pessoas que vão substituir os missionários. Porque você já imaginou que não existe substituto para o missionário? Para substituir um pastor de uma igreja grande que está ganhando 100 mil reais por mês, 200, 300, 500, é mais quem quer. Há uma briga para a substituição. Mas nos campos missionários abandonados, ninguém quer. E nós precisamos mudar esta realidade. Por quê? Porque nós precisamos assalariar os obreiros da 1ª hora. Porque segundo a Bíblia, você sabe que o dono da vinha saiu na 1ª hora a contratar obreiros para a sua vinha. E somente quem entende de colheita, de lavoura, sabe por que ele fez isso. Eu, antes de vir para os Estados Unidos, eu trabalhei na região amazônica por 10 anos.
e trabalhei em área agrícola, em lugares onde tinha agricultores. A minha primeira e segunda igreja foi em uma vila que é chamada de Agrovila, uma zona agrícola na Transamazônica. E eu sabia como era que os colonos faziam quando era, por exemplo, na colheita do arroz. Eles ficavam desesperados, procurando trabalhadores, porque se o arroz não for colhido a tempo, ou o feijão, eles se despreendem do cacho e cai e se perde. E precisa ser colhido na hora exata. E algumas vezes terminava o culto e os irmãos ficavam conversando. Olha, como é que você faz? Você vai, me ajuda a colher o meu arroz que eu ajudo o teu. Aí se juntava, fazia aquele mutirão. Vamos colher o arroz do irmão fulano, depois vamos colher o arroz do irmão ciclano e outro do irmão Bertano. E assim se revezavam para não haver desperdício. Porque se houver desperdício na colheita, todo o trabalho, desde arar a terra, semear, cuidar, serão desperdiçados, porque o agricultor ele depende da plantação da sua colheita. Da colheita de sua plantação, precisa de resultados. E olha, a igreja já teve mais de 2.000 anos para entregar a mensagem até o último da terra. E em pleno século XXI, com as suas famosas catedrais, com seus obreiros milionários e alguns bilionários, com festa para comemorar tudo. Dê um espirro, comemora. Passou por aqui, comemora. Quanto é que vai gastar nesse congresso de missão? Não importa, se for 800 mil reais ou 1 milhão de reais, o importante é fazer a festa. O que tem causado esses congressos de missões? Escândalos. Ou então as pessoas vão lá, rodopia, cai no chão, recebe profetada e volta para casa do mesmo jeito. Minha gente, missão não é evento, é um estilo de vida do cristão. E são essas mudanças que precisam acontecer antes que seja tarde demais. E agora, através do projeto Igreja para Todas as Nações, mesmo que o púlpito seja controlado contra as missões, mesmo que ali esteja um obreiro inimigo das missões, por causa dos seus interesses pessoais, por causa do seu interesse de salário, de realizações pessoais, de templos magníficos para ficar o seu nome na pedra inaugural, na placa inaugural, mesmo que o crente frequenta um desses lugares, através da internet, você tem o seu direito de escolha que Deus lhe deu, até porque o seu pastor, o seu ministério, vai prestar conta diante de Deus pelo que ele fez. E você vai prestar conta pelo que você fez, cada um na sua. Você não vai substituir o seu pastor, nem o seu pastor vai substituir você na hora de entregar os feixes, o que você fez na terra, o que você fez com os talentos que eu te dei, com os recursos que eu te dei, com a oportunidade que eu te dei, com a visão que eu te dei, com as oportunidades. Cada um vai prestar conta pelo que fez e pelo que deixou de fazer. E através deste abençoado projeto, qualquer pessoa deste lado, do lado da igreja que ficou, pode se manifestar e ajudar a igreja que saiu, que são os missionários, através de missionários, mantenedores e missionários executores. Estes enviam os recursos e estes trabalham esses recursos para empregá-los na compra de equipamentos, na compra de espaços, na construção de prédio, alimentar suas famílias, fazer a obra social nos lugares que necessitam, porque, para que você entenda, o projeto Igreja para Todas as Nações trabalha em áreas de guerra. Começa trabalhando em áreas de guerra, na África, onde estão pessoas em campos de refugiados que perderam tudo, que precisam de tudo. Mas nós vamos estar trabalhando também, implantando igreja em outros lugares. Nós já estamos conversando com um amado obreiro da Seara do Senhor, que estamos planejando instalar uma igreja que será a sede central em Nova York.
Nós estamos conversando com outro pastor a instalação de uma base missionária na Europa e num lugar estratégico, em Nice, que fica em uma área de 65 quilômetros entre Mônaco, Nice e Cannes, na França. Um obreiro sendo enviado para ficar na base de Nice pode estabelecer uma congregação em Mônaco e em Cannes e dar conta do recado. Ali a Riviera Francesa, um dos lugares melhores do mundo, para se avistar, para se viver, muito caro. Porém, a rede hoteleira da Riviera Francesa, ela tem os seus operários, pessoas de Cabo Verde, que falam português, pessoas de Portugal e um número reduzido de brasileiros. Dá para estabelecer igreja nesses países, para cuidar de pessoas que falam do nosso idioma e também fazer como nós estamos fazendo lá na África. Apoiar pastores que estão trabalhando em outros idiomas, como Swahili, outros idiomas, outros dialetos, não importa. O importante é ter o apoio e exigir que o trabalho seja feito conforme a orientação que o Senhor dá em cada momento. Já falamos no vídeo anterior que não temos dinheiro. Não. Missão não se faz com valores. Missão se faz com fé. Jesus aconselhou a não levar nem o alforje, nem recursos, porque ele promete levantar os recursos necessários para que a obra seja feita. É assim que tem acontecido na África. É assim que tem acontecido no projeto Igreja para Todas as Nações. E se nos últimos anos, para socorrer refugiados de guerra nos campos, inclusive para serem resgatados, para fazer cirurgias, para levar o alimento, para pagar aluguéis, para comprar terreno, para construir, tudo é pela fé. Porém, nós precisamos de muito mais pessoas que possam usar esses recursos, a fé. E pessoas que têm paixão pelas almas, porque se você é um verdadeiro crente, se identifica como cristão e não tem paixão pelas almas, você está sendo um impostor, desculpe eu lhe dizer, mas não tem outra palavra. Se você é um obreiro e tem feito uma boa administração local e não tem nenhum planejamento missionário depois que a igreja se estabilizou, você não está levando em conta o crescimento horizontal, porque o crescimento vertical é a igreja local que compra patrimônio, que acumula bem e que tem pessoas dispostas para fazer missões, prepara pessoas para fazer missões. Este é o crescimento vertical. Porém, no crescimento vertical, a igreja nunca conquistará os confins da terra, e é por isso que não conquistou, porque a maioria das igrejas preferem o crescimento vertical, que é a zona do conforto, dos gabinetes luxuosos, dos bancos aveludados, templos aclimatizados. E fazer missões é na zona de guerra, é diferente de tudo isso. Porém, é no crescimento horizontal, decorrente do preparo, envio e sustento dos missionários, que a igreja consegue conquistar os confins da terra, consegue ultrapassar as fronteiras, consegue pregar em pessoas de outros costumes e tradições. E nisto a igreja da última hora precisa fazer. Portanto, finalizando, se você desejar se alistar para ser um obreiro da 10ª hora, e não importa se você pastoreia a igreja, é presidente de convenção ou cargo, não importa, não importa. Você é um servo ou uma serva de Deus, isso importa, e que prestará conta diante do Senhor. É claro que a quem muito é dado, muito será cobrado. Porém, propunha no seu coração aliar-se ao projeto Igreja para Todas as Nações. Entre em contato com nossa missão no link que está aqui embaixo, anc3.org,
Se você é um obreiro, se resista, manda os seus dados e diga, olha, eu quero cooperar, eu quero participar. E se você deseja fazer missão indo, se inscreva para participar, enviando valores para suprir a necessidade dos nossos missionários, para nos ajudar a construir. Aos que quiserem se registrar para fazer isso, a partir do segundo donativo, nós vamos mandar-lhe um lindo certificado igual a este, certificado de missionário mantenedor. E aqui diz assim, o Sistema Mundial de Missões, Associação Missionária Educacional e Assistencial, fundada em 1985, certifica que o nome da pessoa, que pode ser o seu, é um missionário mantenedor do projeto Igreja para Todas as Nações, representando os postulados do Sistema Mundial de Missões, ou Worldwide Missions, que é o seu nome em inglês, para a evangelização dos povos no continente africano. Solicitamos às autoridades eclesiásticas, civis e militares o devido reconhecimento para que nossos representantes registrados sob o número tal tenham liberdade para divulgar os projetos de nossa missão em sua comunidade. Charlotte, dia tal, e aqui assinado pelo coordenador do projeto. Pois bem, nós queremos enviar-lhe um certificado deste para que você coloque no seu gabinete, identificando como missionário mantenedor da igreja na sua última hora. Isso aqui pouco vai valer aqui. Porém, o resultado da sua contribuição vai valer na vida de pessoas que estão do outro lado do oceano. E no dia da prestação de conta, com aquele que mandou evangelizar, você vai dizer, olha, Senhor, realmente eu não fui. Eu não estive presente nos campos missionários da terra, mas os meus recursos foram. A minha oferta e o meu amor cristão foi. E Jesus vai dizer, então, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aqui está um pequeno detalhe do modo que se deve usar para ajudar as missões. Muitas pessoas não contribuem com as missões porque estão esperando a situação melhorar para contribuir com a missão. E não é assim. É com o que tiver. Cada um contribua conforme propõe seu coração. Não com tristeza, porque Deus ama o que dá com alegria. Quando a pessoa espera a situação melhorar para poder contribuir com a missão, realmente ele nunca melhora. Sabe por quê? Aliás, ele nunca contribui. Porque mesmo que a situação melhore, ele nunca se farta. Se ele quiser servir as missões com as sobras, ele sempre vai querer mais. Porque sempre ele vai ter um projeto além das missões. E a contribuição missionária, ela precisa ser primícias. Primeiro plano. É isso que está na Bíblia. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Está falando dos benefícios materiais. E nós temos exemplos de sobra, de como Deus tem abençoado os que ajudam nas missões em toda a terra. Que Deus te ajude para que você possa se dispor para esta obra, entrando em contato conosco para ser preparado, enviado para ter uma experiência, seja em um dos campos onde nossa igreja tem atividade, ou então enviando valores. De qualquer forma, a sua ajuda será muito bem recebida e o nome do Senhor será glorificado. Finalizando, compartilhe este vídeo. Você, fazendo isso, também estará nos ajudando. Até a próxima Conexão IT.